Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra neonatologista. Tive aí o prazer de trabalhar junto com ela na Marinha, um ano aí muito importante para a gente, com certeza. Sou muito grato por essa amizade. Bom, ela me deixou aí essa tarefa de falar um pouco sobre movimento anti-vacina e eu, como pediatra neonatologista, gosto bastante, né? Porque é um assunto diário do meu consultório, então eu preciso estar sempre bem atualizado, porque cada vez mais os questionamentos só aumentam. E com certeza os movimentos anti-vacina também. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre esse assunto aí tão importante. Bom, a gente não pode esquecer, né? O grande boom das vacinas aconteceu aí lá por volta do século XVIII e a CDC, né, um centro de referência de diagnóstico e prevenção de doenças, fez um estudo publicado em 2010 que ela formaliza como o primeiro lugar do conhecimento de melhorias para a qualidade da saúde humana foram as vacinas. Foi uma descoberta tão importante que chegou a ser comparada com a água tratada. Então, por aí a gente consegue perceber o tamanho e a magnitude desse processo das imunizações em si. Bom, responsável, sem sombra de dúvida, hoje até outros estudos falam até mais de 30 anos na nossa expectativa de vida. Então, isso com certeza também é um fator de muita relevância, faz bastante diferença. E com certeza o mundo moderno aí, a gente já passou por N pandemias, né? Infelizmente estamos passando por mais uma, que se Deus quiser essa vacina logo vai sair. Enfim, a gente já passou por vários, né? Várias pandemias, as mais famosas, entre elas a varíola, a gripe espanhola, poliomielite, febre amarela, entre as demais. Então isso é muito importante a gente ter esse discernimento do tamanho da importância das vacinas na história da humanidade, vamos dizer assim. Bom, esse senhor muito elegante aí, é um inglês, Edward Jenner. Ele é considerado o pai da vacina. Durante muitos e muitos anos ele estudou através da inoculação. Ele fazia a inoculação, ele fazia um raspado daquela lesão pustular da varíola e aplicava em gado, né? Ele não fazia aplicação humana no início. E viu que ele tinha uma boa repercussão. Ele chamou esse produto de vacine e esse processo de vaccination. E utilizando desse método da variolação, como ele ficou reconhecido. A primeira vez que ele fez esse tipo de experimento em humanos, ele conseguiu a cura quase que por completa de uma criança de 8 anos. Só que ele não foi reconhecido, porque na época existiam outras vertentes. A gente vai ver até um pouco mais pra frente que a questão religiosa sempre foi muito importante. Então, ele não conseguiu falar sobre aquilo ali. 10 a 12 anos depois, ele, por conta própria, conseguiu arrecadar fundos e realmente conseguiu ter essa publicação aí numa magnitude bem maior, e aí foi reconhecido. Lembrando que nesse intervalo de publicação e que ele havia descoberto, de quase 10 anos, já tinham havido mais de milhões de mortes. Então isso só comprova realmente a efetividade e como tudo isso aconteceu. E entre os outros famosos que vieram depois, né, com certeza Louis Pasteur, ele é um dos percussores também, né, ele é muito conhecido por questão da vacina antirrábica. Aqui no nosso país a gente tem os institutos, né, ele já tem praticamente em todos os continentes algum instituto. Ele não, né? Obviamente, a família dele já tem todo essa base de estudos ao longo de toda a extensão mundial. Então, sem sombra de dúvida, é alguém que sempre estudou muito e sempre teve esse propósito em combater realmente bactérias específicas, enfim. Em 1896, nós tivemos aí a questão da vacina da cólera e da febre tifoide. 1923, difteria. 1948, tríplice bacteriana, BCG e febre amarela. Em 1955, Jonas Salk, esse judeu, né, a vacina Salk em si. E em 1960, a Sabin, também era outro judeu, a poliomielite. Então a gente percebe o quanto esse processo é muito recente, por isso que talvez a maioria das vezes acaba gerando certas dúvidas, certas desconfianças. Possivelmente, eu tenho 35 anos, eu não tenho a vacinação da varíola no braço, mas algumas pessoas que trabalham comigo têm. Então a gente percebe ali o quanto isso mudou, né? O quanto a gente teve essa grande evolução em todo o processo, enfim, de novas adequações de vacina. Bom, os antivacionistas, né? Por que não vacinar? Eles trabalham em cima de 3 pilares, principalmente da não articulação vacinal, como é chamado, né? A tradução aí literal. Então, a orientação, por que não, né? Como orientação médica científica, a gente vai falar um pouco sobre isso. Motivos filosóficos, religiosos também, que ainda existe muita tendência e muita formulação em cima disso. E medo das reações adversas, como qualquer pai de um filho, como qualquer mãe de um filho,
também trabalham em cima desse pilar aí que a gente vai conversar um pouquinho mais. Bom, por que não? Né? Pensando nessa orientação médica, científica, sem sombra de dúvida, esse foi o livro que mais gerou o alvoroço dentro de todo o campo na medicina, né? O Sr. Robert Sears, no ano de 2007, publicou esse livro, indo muito ao contrário da vertente, né, de todos os estudos que já aconteciam, e esse ano foi um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos por um bom tempo, quase 2 décadas de publicação desse livro. Ele realmente ficou mais que milionário, né, e muito contraditório também. Então, dentro dessa orientação médica dele, né, na verdade, ele trabalhava em cima desses 3 pilares: superioridade da imunidade natural, indução de autoimunidade pelas vacinas e sobrecarga antigênica pelos atuais esquemas vacinais. O que quer dizer isso? Só para a gente entender esse processo. Superioridade da imunidade natural seria o simples fato de você expor seu filho à doença e esperar que ele gere um anticorpo. Então, imagine, você deixa o teu filho ter meningite para que ele tenha uma resposta imunológica adequada. Você deixa o teu filho ter uma poliomielite para que ele tenha a resposta adequada. Quer dizer, isso beira a loucura, né? Então, claro que esse tipo de exposição de conceito caiu por terra por si só, né? Você nunca vai querer prover uma doença simplesmente pelo fato de você gerar um antígeno ou anticorpo àquela doença ali, certo? Indução de autoimunidade pelas vacinas. E aí entra toda a questão da vacinação por rebanho, né? Se eu não sou vacinado e estou próximo aos vacinados, eu não vou adquirir a doença. Mas, enfim, se eu adquirir, eu posso contaminar todo mundo. Isso também faz diferença. E assim, eu não me vacino, mas eu espero que o meu vizinho se vacine. Como que funciona esse tipo de teoria? Então, fica um pouco mais difícil e também entra em contradição de uma maneira específica. E o grande ponto que ele sempre bateu na tecla, ele até criou um calendário próprio dele, é sobre a sobrecarga antigênica pelos atuais esquemas vacinais. Ele dizia que a criança não tinha estado imunológico adequado para receber toda aquela carga vacinal. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas também foge um pouco do bom senso. A questão do tempo que eu vou adquirir a doença, eu vou ter um tempo de exposição para que isso aconteça. Então, eu não vou pagar para ver. Eu prefiro ter o estado imunológico pronto, caso eu tenha contato com aquela doença, certo? Pensando nos grupos não religiosos contrários, né, e até mesmo dentro da medicina e outras subespecialidades, sem sombra de dúvidas, quem mais atuam na campanha contra não vacinas são esses 4 grupos muito bem definidos, né? Os quiropráticos, os homeopatas, os naturopatas e os antroposóficos, desculpa. Por quê? Mas lembrando que, assim, não são radicais, né? Não é uma coisa assim, inteiramente todos fazem, todos seguem essa cartilha. Não, né? Sempre existem dentro da própria subespecialidade, pessoas que seguem, pessoas que não seguem, né? E a ideia aqui não é criar nenhum tipo de preconceito ou conceito sobre as subespecialidades. Mas a gente vai ver algumas frases aí que os próprios especialistas disseram que acabam identificando ou até demonstrando uma preocupação ou um alívio sobre a ideia vacinal, certo? Bom, o Daniel David Palmer, né, é o fundador da quiropraxia, né? Então, as pessoas já tendem a conhecer toda a história da quiropraxia, vinculada a pilates, ou somente sobre fortalecimento muscular, entre outras coisas. Mas, enfim, a frase dele foi: ao máximo do absurdo, tentar proteger qualquer pessoa da varíola ou de qualquer outra doença, inoculando-a com um sujo veneno animal. Sem sombra de dúvida, né? Acho que a gente percebe qual é a vertente desse senhor, né? Falecido, claro, sobre a opinião sobre vacinas, né? Realmente contraditório e fora. Em momento algum se faz como o Jenner fez lá no início, esse tipo de inoculação, e ele fez e mesmo assim funcionou, então demonstra que realmente deveria ter feito. E Hahnemann, que é o pai da homeopatia, já pensa um pouco diferente. Esta parece ser a razão deste fato benéfico notável. Desde a distribuição geral da vacina de Jenner, a varíola no homem, nunca mais apareceu de forma tão epidêmica quanto há 40 ou 50 anos, quando uma cidade atingida perdia pelo menos metade, e muitas vezes 3/4 de sua população infantil em virtude dessa peste. Então a gente percebe que realmente ali, a partir do momento que foram surgindo mais estudos, mais evidências clínicas, uma muito melhor resposta imunológica nos vacinados, até mesmo os fundadores de outras especialidades foram mudando um pouco o seu conceito aí. E Cossack Romanak, né, uma famosa autora
homeopata, isso é até uma marca já dentro da homeopatia, falou: com a imunização da grande maioria da comunidade, o não vacinado terá o privilégio de ver seu risco de adoecimento reduzir-se, sobremaneira pelo alto grau de imunidade coletiva. E ela busca um pouco aquele pensamento do professor Cis ali, né? Vamos vacinar o vizinho, mas a mim não. Então, foge um pouco aí desse contexto também, porque, né, você está garantindo o seu estado, garantindo não, você está achando que está garantindo o seu estado imunológico, mas o seu vizinho está sendo vacinado. Então, isso também foge um pouco aí desse contexto e chega a preocupar às vezes, né, porque é uma pessoa bem reconhecida, certo? Bom, por que não, né? Respostas que a ciência traz a esses argumentos específicos, que principalmente esses que a gente considera como seletivos, tende a argumentar. O sistema imune do neonato. Lembrar que desde a 14ª semana gestacional, o meu bebê já vai ter células B e células T de resposta imunológica. Então, eu não preciso realmente me preocupar. Claro que a gente tende a chamar todo recém-nascido, principalmente os prematuros extremos, de imunodeprimidos, mas muito pelo contrário, o sistema complemento dele, que é quem vai gerar toda essa resposta, já está pronto. Então, desde a 14ª semana, eu vou ter essa sobreposição de células B e células T, com inúmeros imunoreceptores associados ali também, certo? A imunidade ativa também vai estar ligada ali, né? Eu tenho um recém-nascido que logo após o nascimento, ele simplesmente tem milhões de bactérias trabalhando dentro do intestino dele, né? Independente da via de parto. Claro que a gente sabe que através da via de parto normal, eu ainda tenho esse número ainda mais aumentado, né? Eu já tenho uma simbiose de bactérias ali extremamente importante. Em questão de horas, ele já tem uma flora intestinal, certo? O próprio mecônio, hoje, a gente já sabe que existe presença bacteriana dentro da barriga da mãe, o que não é de nada mal, porque é uma simbiose, como eu já falei, que está sendo promovida ali dentro. Isso também faz bastante diferença. E trabalha bastante as vacinas sobrecarregam o sistema imunológico ou depreciam o sistema imunológico? Muito pelo contrário. Uma indicação muito específica de consultório e o temor das mães é: ah, não, eu vou fazer todas as vacinas no mesmo dia? Sim, sem sombra de dúvida. Tem um estudo bem recente aí do Lancet, que se eu fizer 11 vacinas no mesmo dia no meu filho, ele está gastando 0,1% do sistema complemento dele pensando em resposta imunológica, ou seja, praticamente nada dentro do processo de várias repercussões de produção de anticorpos, de receptores específicos daquelas vacinas. No nosso Brasil, a gente tem o nosso calendário vacinal, ele realmente é muito bom, e hoje a gente já tem outros calendários um pouco até mais específicos, né, em clínicas particulares, mas que não chegam nem próximo do calendário do americano e do europeu, porque realmente, além lá de ter toda a questão de diferenças culturais, né, pensando em higiene e todo o saneamento básico, os estudos vão a passos muito mais longos do que o nosso aqui, né? Se trata um calendário vacinal pensando no que aconteceu no ano anterior. Então, tudo isso faz muita diferença e, de maneira alguma, essas vacinas vão sobrecarregar o sistema imunológico ali daquele bebê. Bom, motivos religiosos e filosóficos, né? Sempre a presença da igreja de maneira muito, igreja como um todo, né? Não me entendam mal, em todo esse processo. E a gente vê um sermão aí de 1722, que foi quando começou realmente a questão das vacinas, a perigosa e pecaminosa prática da inoculação, em resposta aí aos primeiros estudos baseados ali. O teólogo inglês, o Edmund Mussey: doenças são enviadas por Deus para punir pecados, sendo qualquer tentativa de prevenir a varíola por inoculação uma operação diabólica. Enfim, isso, a frase por si só, por mais que as pessoas possam ter o credo e a religião de pensar que uma doença foi enviada por isso, é muito complicado. E hoje mesmo a gente acaba vivendo, a gente está em tempo de pandemia, algumas vertentes religiosas também trabalhando dentro disso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Algumas linhas religiosas que são totalmente contras, né, são os Menomitas, através dos Amish, é um grupo bem específico, muito bem definido, né, e por incrível que pareça, eles ainda apresentam doenças que a gente já tem um controle mundial há muito mais tempo. Então, a poliomielite é endêmica,
entre outras doenças ali, infelizmente eles acabam acarretando, mistura a questão do misticismo associado à religião, a maus espíritos ligados às vacinas, então acaba ficando um pouco mais diferenciado e difícil de trabalhar esse tipo de conceito. E dentro do islamismo, né, existem as fátuas, que são documentos como se fossem pequenos sacerdotes regionais, emitem documentos dizendo como seria a prática daquelas pessoas naquele determinado nicho. E algumas dessas fátuas são contra o uso de vacinas, também pensando como formas de transmissão, entre toda a questão política envolvida, que os americanos estariam inoculando algo dentro desses produtos, porque não existe essa produção, principalmente ali na região da África, enfim, a parte da Europa um pouco mais para baixo ali também com a divisa. Então fica essa questão do conceito diferenciado e preocupante, né? Mas a grande maioria das vertentes seguem os calendários vacinais, as igrejas em si, Igreja Católica, das maiores, né? Os cristãos em si não são contra a prática de vacinas, outras religiões deixam a critério, né? Uma religião que sempre deixa muita dúvida sobre os testemunhos de Jeová. Eles não são contra, eles acreditam que a pessoa tem que ter o poder de discernimento, eles não fazem a campanha em si, mas não são contra o uso de medicações desse tipo, né, de vacinas em si. Os Mormons também não, até promovem campanhas, são grandes financiadores de produção vacinal ao longo de todo o mundo aí, da história da vacinação mesmo. Bom, as grandes controvérsias, né, e as consequências da não vacinação, que eu acho que é o ápice aqui da nossa apresentação, e a gente relacionar, né, vacinas e problemas que foram criados em cima delas. Esse, sem sombra de dúvida, né, em 1998, quando se fala em controvérsias, todo mundo aqui, sem sombra de dúvida, já ouviu falar. Vacina pode gerar autismo? Isso gerou uma pandemia ali de desconhecimento quando isso aconteceu, através desse estudo. Bom, ele fazia associação entre a tríplice viral e o autismo, alegando que a tríplice viral iria desenvolver uma hiperplasia ilionodal, levando a retardo mental. Só que, assim, antes mesmo das pessoas terem o discernimento e o conhecimento em cima do estudo, a promoção e a divulgação foi muito grande. Depois foi se entender o porquê que isso aconteceu, e até mesmo uma revista de renome aí, né, que é o Lancet, que é uma revista referência mundial em qualquer tipo de assunto dentro da medicina. O que o Lancet fala se torna realmente muito prático e se torna referência. Até ontem mesmo teve uma publicação muito legal sobre o Covid, suas repercussões, suas divisões, tempo de epidemiologia, enfim, vários estudos aí todo dia trabalhando em cima disso. Então, nesse estudo, o Wakefield foi um estudo não controlado. Ele fez uma casuística pequena de 12 crianças e com total inconsistência de resultados. Só que como teve todo esse boom, toda essa promoção em cima do que estava acontecendo, a repercussão foi gigantesca. Por isso que com certeza todo mundo aqui já chegou a ouvir essa história de que não especificamente de Wakefield ou da tríplice viral, mas que vacinas podem gerar autismo. Essa é a origem. E por incrível que pareça, em 2010 foi visto que na verdade ele havia sido financiado por uma indústria farmacêutica com o intuito de se produzir uma nova tríplice viral, e ele foi culpado por conduta profissional errônea grave, teve o seu título de médico cassado, de PhD cassado, enfim. E o Lancet foi obrigado a reportar esse artigo de retratação. Eles trabalham muito com o pedido de perdão quando existe esse tipo de erro. Mas imaginem, né, o tamanho da repercussão e acessibilidade a esse documento. Sem sombra de dúvida, um dos artigos mais lidos na história da literatura médica, e com isso toda essa repercussão em si. Então, o estudo de Wakefield, existem dentro da tradução a vergonha de Wakefield, enfim, vários apelidos aí tristes, lembrando que não existe nenhum tipo de relação. Já foram feitos vários estudos após isso, na Holanda, no Brasil existia um estudo do pessoal de Curitiba, demonstrando que não existia nenhum tipo de associação. Na Dinamarca foi feito um estudo muito grande, dentro de quase 10 anos ali de avaliação, demonstrando que não existia nenhum tipo de relação, e até mesmo entre os vacinados o índice de autismo era menor, ou seja, não existia nenhuma correlação efetiva nem tardia. Então, realmente isso caiu por terra. Outro fator muito importante que as pessoas também fazem associação é a questão do mercúrio dentro ali das vacinas.
vacinas, se são valores pontuais, se são valores que chamam atenção. Só que o próprio produto em si já mudou hoje em dia. O timorsal, que é uma fração do mercúrio, a gente sabe que o metilmercúrio é neurotóxico, mas no timorsal, que fez parte de algumas vacinas, hoje ele não faz mais parte, ele é o etilmercúrio. Então, quer dizer, não tem mais, não tem essa correlação direta, não tem o porquê de se pensar. Até mesmo outros estudos pegou a quantidade da presença desse mercúrio ali, comparado ao leite materno, comparado a frutas, comparado... Esses produtos tinham até muito mais do que realmente o que seria inoculado ali através da vacina, enfim. E a gente ia ter esse diferencial. Como eu falei, esse estudo do Rivide, né, na Dinamarca, avaliou 467 mil crianças e não houve essa correlação. E dentro desse estudo eles também fizeram correlação com autismo, entre outras doenças, enfim, que poderiam gerar algum tipo de desconforto de conceito, que a gente chama, podendo falar, ó, não façam, ou enfim, tenham certos cuidados. E outro estudo muito importante, que até hoje é falado, alguns pediatras no Brasil tendem a seguir a linha francesa de pediatria, com uma introdução alimentar anterior, com alguns diferenciais ali, falam sobre isso, né? O estudo de Herman, em 1990, na França, que fazia associação entre hepatite B e esclerose múltipla. Então, percebam o tamanho, né, da divulgação de algo muito comprobatório e de difícil segmento, né? Claro que hepatite B nem se compara a gravidade da doença a uma esclerose múltipla, mas a partir do momento que você faz uma vacinação, pensa no nosso país, a criança recebe assim que nasce. E aí, como é que vai fazer? BCG e hepatite B, assim que ela nasceu. Eu estou expondo meu filho à chance de esclerose múltipla? E claro que não foi feita essa associação, foi feita essa avaliação, um estudo com 60 milhões de doses feitas, e ficou mais que comprovado que quem tomava hepatite B, por ser uma doença imunológica, né, a questão da ELA, da esclerose múltipla em si, sempre, né, a gente vai ter vertentes trabalhando em cima de possíveis pontos, até mesmo para gerar um sucesso. Então, esse tipo de vínculo, infelizmente, não é muito incomum. Doenças imunológicas, doenças reumatológicas, enfim, ou o que está acontecendo no momento, por exemplo, o Covid. Então, isso faz bastante diferença. Na história, já ficou muito bem claro, né, que a partir do momento que não ocorrem as vacinações, essa foto aí é o Sr. Wakefield, o famoso. Até hoje, muita gente defende as teorias dele, diz que ele foi um médico calado, que ele, toda essa questão de teoria da conspiração, até Illuminati entrou aí na história, então, como se ele fosse um líder Illuminati, ele se autopromovia dessa forma, então virou um personagem aí que até hoje, aonde é muito pontual e até engraçado, né, infelizmente, aonde ele mora nos Estados Unidos, a gente tem problemas epidemiológicos ao redor da cidade dele, porque ele é realmente uma pessoa com poder de persuasão muito, né, eficaz, né, alguém que convenceu o mundo de algo completamente pífio, com um estudo de 12 crianças, a gente não tem dúvida que ele é muito bom quando ele fala. Então, as consequências da não vacinação, a gente sempre tem associação e, como resposta direta, problemas logo em seguida. Então, sempre que eu tinha algum estudo, né, e esses que eu marquei aqui, tanto ligado a estudos quanto a vertentes de não tratamento, acabavam gerando repercussões importantes. Epidemia de coqueluche no Reino Unido, surto de sarampo na Holanda, hepatite B, aquele estudo foi de 1990. Em 1996, nós tivemos novos problemas relacionados à hepatite B e a esclerose múltipla na França, surto de poliomielite na Nigéria, como se não bastasse ainda, né? Toda a questão de pobreza, toda a questão de HIV, tudo isso, as pessoas não aderirem a calendários vacinais, né? A ONU tem uma distribuição aí global de vacinas, fica um pouco mais difícil. Surto de sarampo nos Estados Unidos, esse surto foi associado à cidade do Wakefield, com certeza, foi feito até um estudo, né? O efeito Wakefield, onde ele chega, as pessoas não vacinam. Isso é bastante contraditório, ele já foi expulso em 7 estados americanos, ele não pode entrar nesses estados porque eles sabem que vão ter problema com a simples presença dele. Olha como é que ponto chega, né? E não muito longe da gente, a gente teve um surto de sarampo em São Paulo. Até hoje mesmo existe a dose 0 do sarampo, que não era preconizada. Nosso bebê vai receber aquela vacina do 6º mês até o 11º mês, por isso denominada dose 0.
e depois com um ano como era o calendário em si. Então percebam, sempre que ocorre a não vacinação, a gente tem repercussões diretas em curto espaço de tempo. Em São Paulo existiu esse surto porque foram crianças contaminadas e crianças não vacinadas. Elas tinham pediatras homeopatas e eram totalmente contra, gerando uma grande repercussão. Foi um caso controlado, mas enfim, poderia ter sido muito pior, pensando o tamanho de São Paulo. E aquela história que eu até coloquei na charge: ninguém da minha família toma vacina porque não acreditamos nessa bobagem. E cadê sua família? Tá todo mundo com sarampo lá em casa. Enfim, hoje a gente sabe que está muito mais comprovado, tem que se fazer, e a gente vai falar sobre isso agora. Bom, a segurança vacinal, que é onde algumas pessoas acabam trabalhando também em gerar desconforto, em gerar um pouquinho de desconfiança, e a gente sabe que é tudo completamente seguro. Bom, os testes de segurança hoje em dia, iniciais, eles são feitos em simulação de computador, ou seja, a gente quando pensa às vezes em vacina, a gente pensa em uma pessoa entrando ali no laboratório e mexendo, pegando o bicho. Não, isso não existe mais. A gente tem toda uma sequência genômica dos bichos, dos vírus, de bactérias, enfim, de todo esse contexto, e acaba trabalhando dentro desse percentual aí de segurança total, né? É algo que não é muito mais filme do que realidade. Das etapas de testes, realmente, algumas delas ocorrem em animais, isso tem que ser, por questão que é uma coisa in vitro, eu tenho uma resposta, uma coisa em vida, eu tenho outra resposta orgânica. Então, isso faz bastante diferença e a gente tem que tomar cuidado. Camundongos, coelhos e macacos, claro que em bem menor escala hoje, são utilizados aí nesse processo. E os estudos clínicos são realizados sempre em humanos voluntários. Isso também faz bastante diferença. Bom, aqui a gente tem ouvido falar muito sobre o Covid, são as fases, né? Um pequeno resumo aí: fase 1, pequeno número de voluntários e com pouca duração. Fase 2, mais prolongada, mais indivíduos, avalia a composição ideal e qual esquema vacinal a gente vai ofertar. E 3, anos de pesquisa comparando vacinados e não vacinados. E aí que eu acho que entra o grande ponto sobre a vacina do Covid em si, entrando aí nesse processo. Claro que todos nós somos a favor, mas a gente já teve na história, principalmente vacinas de rotavírus, que o efeito colateral posterior tardio, por exemplo, um ano após, foi muito pior do que uma doença que poderia ter sido causada, né? A gente teve quadros de encefalite associada a uma vacina específica. Claro que ela foi retirada do mercado ainda em fase de teste, ela nem chegou a ter o acesso ao mercado. Mas mesmo assim, esse é um dos grandes fatores, que imaginem só, ainda mais no nosso país, onde, como a Rosana mesmo falou, né, a questão da política, que eles não têm a mínima noção nem do que estão falando, e isso é muito grave. Você faz uma vacina com uma proposta de salvação, passa um ano, está todo mundo muito mais doente. Então isso também é muito complicado, a gente tem que levar em consideração. Depois dessas fases, né, vai ter a inspeção rigorosa do local de produção, existem guias de vigilância mundiais ali trabalhando em cima disso, também faz diferença. Pós-licenciamento, existe um controle do governo de cada país sobre aquelas vacinas ali, o que também vai fazer muita diferença. Existe essa National Vaccine Injury Compensation Program, que nada mais é que, se você tiver determinado tipo de resposta àquela vacina, você vai receber dinheiro em cima daquilo ali, por incrível que pareça. Então, existem reações adversas que a gente sabe que podem acontecer, febre, desconforto abdominal, ou entre outras coisas, e vacinas que apresentam algum tipo de injúria ali mesmo para a pessoa. Existem livros em países normalmente de primeiro mundo que vão dizer o que você deve fazer, o que você judicialmente terá direito de receber. Então, estima-se que só no ano passado os Estados Unidos gastou mais de 5 bilhões de dólares nesse tipo de atendimento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque imagine isso no nosso país. Fugiria completamente, aí todo mundo iria fazer querendo ter efeito colateral. Então fica triste essa situação. E por fim aí deixo essa lembrança desse slide. Tem vacina contra a Covid? Ainda não tem, está em fase de testes. E para aqueles comentários ofensivos na internet, caso a vacina é leitura e educação. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a Rosana, agradeço imensamente aí todo mundo que está participando desse evento. Estou muito feliz. Estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou de São Paulo, mas estou aqui muito feliz por ter sido chamado. Deixo aqui para vocês os meus links aí de contato, quem quiser falar comigo, quem quiser entrar em contato, quem tiver mandar dúvida de filho, foto de cocô, manda aí que a gente conversa. Maravilha? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus aí e bom evento para todo mundo. Obrigadão mesmo. Valeu. Pedro, eu quero te agradecer,
meu amigo. Quero te agradecer, quero te dizer que a tua palestra foi tão completa que a pergunta que chegou, que era em relação à questão do Covid, você já matou no peito e chutou para o gol. Então, quero te dizer assim, muito obrigada. A gente vai deixar os teus contatos lá na plataforma, teu Instagram, você faz um trabalho lindo de divulgação, uma divulgação consciente, uma divulgação paciente, redes sociais, que não é uma coisa muito comum entre a classe médica. Então, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer por essa fala, que a gente possa estar junto outras vezes, meu amigo. Até breve.